Fala família, minha nação rubro-negra, Marcelo Flau Notícias na área, minha família, Flamengo que se classificou, né, para as semifinais da Libertadores. A Conmebol já definiu as datas e os horários que o Mengão vai enfrentar o Racing, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o nosso canal. Vou falar para vocês também, minha família, tá dando um barulho. O Flamengo que entrou como liminar, né, contra a Libra, bloqueou um valor para o pagamento, né, para os clubes que fazem parte da Libra. Tá dando barulho. O Palmeiras, o São Paulo, o Santos já soltaram uma nota oficial aí rebatendo o Flamengo. Daqui a pouquinho vou explicar para vocês o que está acontecendo, beleza? E o Bruno Henrique que pode ser punido pela Conmebol. Daqui a pouquinho vou explicar para vocês. É complicado, galera. Aconteceu uma treta aí entre Flamengo e Léo Dias, tá? O Léo Dias aí publicou uma matéria dizendo que jogadores do Flamengo foram para a bagunça, né? Após a classificação aí lá na Argentina. O Flamengo rebateu, beleza? Daqui a pouquinho vou ler para vocês a nota oficial. O vídeo vai ficar um pouco longo hoje, galera, beleza? Eu queria pedir pra galera, quem puder ficar até no final do vídeo, compartilhar, se inscrever, eu conto com vocês, é de graça, não paga nada, beleza? Para você entender o que está acontecendo entre Flamengo e Libra, Flamengo e Léo Dias, beleza? Bruno Henrique. Valeu, galera. Fica até no final, não perca nenhum detalhe, vou explicar para vocês aqui agora, beleza? Já vou começar falando para vocês, minha família, as datas e os horários, né, das semifinais aí da Libertadores, Flamengo e Racing, beleza? Tem Palmeiras e LDU também, já tá tão bem definido os horários deles aí. Vou passar para a galera aí que torce para o Palmeiras, né, e para a LDU. O jogo de ida do Flamengo será no dia 22/10, numa quarta-feira. O do Palmeiras e LDU será no dia 23/10, será numa quinta-feira. O jogo da volta do Flamengo será no dia 29/10, também numa quarta-feira. E o Palmeiras e a LDU será no dia 30/10, numa quinta-feira, beleza? Jogos do Flamengo com transmissão da Globo e a Paramount, tá? Jogos do Palmeiras com transmissão da ESPN. Valeu, galera? Agora, minha família, vamos falar de Bruno Henrique, porque é o seguinte: BH pode ser punido pela Conmebol. Me passaram a informação que a Conmebol abre processo disciplinar contra Bruno Henrique por gestos obscenos após o fim da partida entre Estudiantes e Flamengo na Argentina. O camisa 27 mostrou o dedo do meio e segurou as partes íntimas em direção à torcida do Estudiantes e fez vários xingamentos. O atacante pode ser multado e, dependendo do enquadramento no regulamento, até ser suspenso de jogos do mais querido na competição. O Bruno Henrique se manifestou, tá, galera, nas redes sociais após ser flagrado fazendo um gesto obsceno, tá, para a torcida do Estudiantes, logo após a classificação da Argentina. O atacante explicou que sua reação foi uma resposta aos objetos arremessados pela torcida adversários contra os jogadores do Flamengo. Ele relatou, inclusive, ter sido atingido por um isqueiro, tá? Segundo Bruno Henrique, apenas a sua atitude foi exibida, enquanto as agressões sofridas pelos atletas dentro de campo não receberam a mesma repercussão. Em comentários, o camisa 27 demonstrou indignação com a situação. Agora o Bruno Henrique tem até o dia 3 de outubro para apresentar sua defesa. Entre as possíveis punições estão suspensões por número de jogos ou por período determinado. Agora vou falar para vocês, minha família, a treta entre Flamengo e Léo Dias. Porque é o seguinte, o Léo Dias publicou, galera, em suas redes sociais, que os jogadores do Flamengo, depois da classificação lá na Argentina, foram para uma festa, beleza? Numa casa noturna. E, segundo o Flamengo, ninguém foi para lugar nenhum. E o Flamengo soltou uma nota oficial. Vou ler para vocês aqui, beleza? O Clube de Regatas do Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do portal Léo Dias, desta sexta-feira, dia 26, que vinculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade. Enquanto a delegação rubro-negra viajava de Buenos Aires para São Paulo, o referido portal publicou uma narrativa mentirosa e irresponsável, como é de conhecimento público. Como é de conhecimento público, após a partida contra os Estudiantes, a equipe retornou ao hotel às 2h30 da manhã, após a classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores. Jogadores e comissão técnica seguiram direto para o jantar,
onde muitos permaneceram até as 4 horas da manhã. Já às 9h30 desta sexta-feira, todos os jogadores que não foram titulares contra os Estudiantes deixaram o hotel rumo ao treinamento, conforme programação oficial do clube. O restante do elenco fez trabalho regenerativo no mesmo horário nas instalações do hotel. Importante destacar ainda que o hotel, né, onde o Léo Dias disse que estava a galera aí fazendo bagunça, está localizado em uma região afastada de Buenos Aires e distante de qualquer centro urbano com vida noturna, o que por si só desmonta a farsa divulgada. Trata-se de mais um episódio lamentável de desinformação que desrespeita a prática jornalística ao sequer buscar contato com a diretoria de comunicação do Flamengo antes da publicação. O clube não aceitará a propagação de mentiras que atingem sua imagem institucional e de seus profissionais e ainda desrespeitam 45 milhões de torcedores. Diante da gravidade do caso, o Flamengo tomará todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos e evitar que ataques desta natureza voltem a se repetir. É complicado, galera. Alguém aqui do canal acredita que os jogadores do Flamengo foram para uma festa depois da classificação? Comenta aí, o seu comentário é muito importante, beleza? Agora vou falar para vocês a questão entre Flamengo e Libra, tá? Uma guerra aí que tá preocupando aí São Paulo, preocupando aí o Palmeiras, soltaram uma nota oficial, o Santos, beleza? Primeiro eu vou ler a nota oficial do Flamengo, tá? O Clube de Regatas do Flamengo ajuizou nos últimos dias medida judicial com pedido de liminar contra a Liga do Futebol Brasileiro. Libra. O objetivo é impedir que o Flamengo sofra prejuízos adicionais em razão do estabelecimento de critérios de divisão de receitas por audiências que não reconhecem o poder gerado de recursos financeiros pelo Flamengo. É importante que fique claro que o Flamengo, desde o momento que ingressou na Libra, concordou em dividir as receitas de direitos de transmissão de imagem e de som de forma bastante equilibrada. Assim, 40% das receitas seriam repartidas de forma igualitária entre todos os clubes. 30% seriam repartidos de acordo com a classificação final do Campeonato Brasileiro da Série A e 30% seriam divididos segundo a audiência gerada por cada clube. Existe a previsão no Estatuto da Libra de um legítimo direito de veto que cabe ao Flamengo e a todos os demais clubes, exigindo-se a aprovação unânime de critério de rateio dos valores devidos aos clubes a título de audiência. Além disso, há no anexo 1º do Estatuto a previsão de uma receita mínima garantida, correspondente às receitas que os clubes obtiveram pelos direitos de transmissão no ano de 2023. Para aprovação de critério de rateio, foi realizada uma Assembleia Gerada Extraordinária no AGN da Libra em 16 de 5 de 2025, onde o Flamengo se posicionou contra o cenário de divisão de receita proposto pela Libra, tendo a reunião sido suspensa sem nenhuma deliberação. O tema foi retomado em nova AGE no dia 26 de 8 de 2025, quando o Flamengo e Volta Redonda votaram contra o cenário defendido pela Libra, que concede ao Flamengo 20,41% da receita de audiência, que está longe de representar o poder gerado de receitas do clube, exemplificando o tamanho da torcida do Flamengo dentre os clubes da Libra é de 47%. Nessa ocasião, o Flamengo entregou seu voto divergente por escrito. O Flamengo sempre esteve disposto a buscar uma solução amigável para o problema e a fazer algum grau de concessão para chegar a um acordo. Mas os demais clubes foram intransigentes e impuseram um prejuízo superior a 100 milhões de reais anuais ao Flamengo, o que representa uma perda de 37% em relação ao contrato anterior. Diante da insistência da Libra em impor esse cenário, mesmo com os votos contrários do Flamengo e Volta Redonda, o que configura descumprimento do Estatuto e
portanto, ilegal. Não restou ao Flamengo outra alternativa senão recorrer à justiça. Registre-se que o Flamengo não tem interesse no litígio, na medida em que a maior parte dos valores depositados cabem ao clube, que é aquele que tem a maior audiência no país. É péssimo para o Flamengo que as receitas devidas a título de audiência ficam retidas judicialmente. Não tem como concordar. Todavia, com a solução absurda que a Libra deseja implementar tiranicamente em prejuízo do clube. Não é verdade, por fim, que o depósito judicial dos valores vá asfixiar financeiramente os demais clubes. Lembre-se que o processo envolve apenas os 30% de audiência, nada impedindo o recebimento dos demais 70% na forma estabelecida no contrato. O Flamengo reafirma que sua luta é para que a sua representatividade seja respeitada, que as decisões da Libra sejam tomadas dentro das regras previstas no Estatuto e da Lei e que a história e o valor de cada clube sejam reconhecidos pelos seus méritos de forma justa e equilibrada. Galera, o vídeo vai ficar um pouco longo, beleza? Mas para quem tem o interesse de entender o que aconteceu, fica no final aí, beleza? É o seguinte, minha família, a galera do Trivela, né, da página Trivela, deu uma explicada aqui, beleza? No que aconteceu. Eu vou ler para vocês aqui a matéria que eles passaram para mim, beleza? Eles disseram o seguinte, ó: clubes da Libra batem de frente com o Flamengo e confirmam rota de colisão no bloco. Clube Carioca bloqueia na justiça 77 milhões referentes a direitos de pay-per-view que seriam distribuídos aos integrantes do grupo pela Rede Globo. Um processo judicial promovido pelo Flamengo para bloquear o repasse de valores de direitos da TV do Campeonato Brasileiro colocou os clubes que integram a da Libra em rota de colisão. Neste sábado, dia 27, Palmeiras e São Paulo emitiram notas oficiais repudiando a atitude do rubro-negro. A própria Libra também se posicionou contrária à ação na justiça. Eu não vou ler para vocês aqui a nota oficial da Libra, galera, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Mais longo, né? A medida tomada pelo Flamengo bloqueia o repasse de 77 milhões referentes a uma das parcelas pela porcentagem de direitos de transmissão em canais por assinatura pay-per-view. Caso o bloqueio permaneça, o valor congelado pode chegar a 240 milhões até o final do ano, beleza? A liminar que o Mengão entrou, né, galera? Pediu, né? Enquanto não for derrubada, vai ficar bloqueado isso daí, ó. 240 milhões aí, se chegar até o final do ano, beleza? A diretoria rubro-negra alega que os termos anuais do contrato assinado em 2024 são prejudiciais ao clube. A medida congela o dinheiro que o próprio Flamengo receberia, assim como os demais clubes da Série A, beleza? São os casos de Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. O Santos também soltou uma nota oficial aí, beleza? Os dirigentes dos demais clubes entendem que o Flamengo tenta levar vantagem na divisão de receitas, além de asfixiar os rivais que contavam com estes valores em seus caixas, beleza? Galera, é o seguinte, a minha intenção aqui foi dar uma esclarecida para vocês no que aconteceu entre Flamengo e Libra, tá? O resumo, para mim, o que eu entendi é que o Flamengo não quer tomar prejuízo, tá? Só que com o Flamengo entrando com um pedido de liminar, né, galera, deu uma travada aí no dinheiro da galera aí, também. Até o dinheiro que o próprio Flamengo iria receber. Porque o Flamengo não quer tomar prejuízo, beleza? Mas, galera, porque o Flamengo alega que ele tem que receber mais do que os outros clubes, tá? Pelo tamanho do Flamengo, beleza? Eu não entendo muito, mas eu queria passar para vocês mais ou menos o que eu entendi, beleza? E li para vocês aqui as informações que eu consegui, o que me passaram. Valeu, galera. Então, ó, quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho. O vídeo ficou um pouco longo, né? Bem longo, beleza? Mas eu acho que dá pra galera entender aí um pouco aí da situação entre Flamengo e Libra, beleza? Ó, tamo junto, um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado e saudações rubro-negras.